Glória a Deus. Que Deus possa abençoar o seu dia de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua casa, sobre a sua família. Estamos aqui mais um dia, na presença do Senhor. E aprove a Deus que a palavra que o Senhor colocou no meu coração possa ser resposta para as suas orações, possa ser providência para as suas necessidades e possa ser uma palavra de verdadeiramente poder para a sua vida. Amém? E a palavra que o Senhor me deu hoje, nessa manhã, se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14 e verso de número 19, que diz assim a palavra do Senhor: Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvens se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridão para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez-se retirar-se o mar, que se tornou-se terra seca, e as águas foram divididas. Essa palavra é uma palavra bastante conhecida, porque nós presenciamos recentemente um feito, em uma série da TV Record, que falou a respeito justamente sobre a história do povo de Israel quando estava cativo, sobre o governo dos egípcios, sobre o domínio de Faraó. A Bíblia declara, querido, que Deus já havia feito uma promessa que o povo seria escravizado durante 400 anos, e com a mão forte de Deus, Deus iria resgatar aquele povo. Isso se encontra no livro de Gênesis capítulo 15. E a Bíblia declara que Deus cumpre então sua promessa, O Senhor, depois de mandar 10 pragas, faz com que o seu povo saia do Egito e vá em direção à terra prometida. Mas no capítulo 14 nós deparamos com algo muito tremendo, porque o próprio Deus dá a rota, dá a direção para que o povo de Israel possa traçar o seu trajeto. Mas era um caminho que aparentemente era um caminho sem saída, Porque para uns era rocha de um lado, para outro deserto do outro lado. Na sua retaguarda vinham os carros e os cavaleiros de Faraó. Na sua frente havia o mar. Era como se o próprio Deus estivesse direcionando os seus filhos a um beco sem saída. Porque no verso 1 fala que o próprio Deus disse a Moisés: olha, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de frente a Pihairote, em Migdol, e o mar diante de Baal-Zephon, em frente dele, vós acampareis junto ao mar. Isto é, peça para que eles vá em direção ao mar. Então o povo de Israel, ele vai caminhando em direção ao mar. Deus vai conduzindo o povo. Mas o interessante é que a Bíblia declara que Deus, ele tinha um propósito de ser glorificado, em Faraó, porque ainda não tinha terminado ainda, essa batalha espiritual, essa guerra espiritual. Faraó experimentou alguns sinais do poder de Deus, mas ainda não era o bastante para Deus, porque Deus tinha que ser glorificado em Faraó. Então a Bíblia vai declarar que Deus conduz o povo em um lugar que não tem saída, e ao mesmo tempo endurece o coração de Faraó, para que Faraó persiga os filhos de Israel. E nós temos que entender, irmãos, que Deus, ele tem duas vontades. Ele tem a vontade imperativa e a vontade permissiva. Porque há situações em nossas vidas que Deus permite que coisas aconteçam, mas Deus é Deus também. Quando Ele diz basta, é basta. Quando Ele diz chega, é chega. Quando Ele diz para, porque a palavra de Deus, ela tem um poder de paralisar tudo. Então
Nem sempre o que acontece na nossa vida, sabe, é a vontade imperativa de Deus, e nem sempre é a permissiva. Na vontade permissiva de Deus, Deus permitiu aqui. Primeiro, Deus endurece o coração de Faraó, permite que os seus filhos vá no caminho aonde aparentemente não tem saída, e aonde aparentemente o inimigo supostamente achava que ia triunfar, porque pela lógica eles iriam triunfar. Por quê? Porque o povo estava encurralado e os seus inimigos estavam indo atrás do povo de Israel. Eu não sei qual é a tua situação hoje, mas eu quero falar para você que nada que tenha acontecido na sua vida, em nada, não é pela permissão de Deus. Tudo tem a permissão do Senhor. Não importa a situação que você está vivendo, a permissão de Deus. Não importa o momento e a circunstância que levou você a chegar no ponto que você chegou, tudo isso é a permissão de Deus. E dentro da permissão de Deus, Ele tem o seu controle. A Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó, porque num beco sem saída, aparentemente, nós começamos a sofrer perseguições. No beco sem saída, o povo estava sendo perseguido. Mas o que me chama também a atenção é que no beco sem saída, quando você vai ler o verso de número 10, a Bíblia diz que quando o povo percebe que os carros de Faraó, que Faraó vinha em sua direção, eles começam então a ter medo. Eles começam então a esmurecer-se diante do Senhor. Porque é isso que o diabo quer fazer. O diabo, ele quer roubar as suas forças. O diabo, ele quer te desanimar. O diabo, ele quer, sabe, tirar o seu foco da presença de Deus, tirar o seu olhar de Jesus. E no beco sem saída, olha só, Deus conduz. No beco sem saída, Deus permite a perseguição para ver a reação do povo. E a reação que o povo tem é uma reação negativa. Então, se tem uma coisa que o diabo quer, meu irmão, é que você murmure contra o Senhor. O diabo quer que você, sabe, desacredite da promessa e da palavra de Deus. Então, no beco sem saída, o povo começa a reclamar com Moisés e traz à memória o seu passado, que não era um passado triste. Quando você vê no verso 11 a afronta do povo para com aquele líder de Deus, dizendo: não foi por falta de sepulcro no Egito que nos trouxeste para morrer nesse deserto. Mas o que me chama a atenção é que, ainda que haja o desânimo, ainda que haja a murmuração, Deus sempre levanta alguém com a palavra de ânimo. E no verso de número 13, Moisés, então cheio do Espírito Santo, ele olha para aquele povo e diz: não temas, não tenha medo, não se espante, porque esse exército que hoje vós estáis vendo, não mais vereis. Olha que coisa mais maravilhosa. É Deus falando comigo, Deus falando com você. Não tenha medo, não se assuste, não se apavore. Era como se Deus estivesse falando com aquele povo: olha, para que o medo? Eu estou no controle. Para que o espanto? Tudo está nas minhas mãos. Para que esse desespero, se eu tenho todas as coisas sobre minhas mãos? Por que se desesperar com a ausência do ouro e da prata, se eu sou o Senhor, o Deus do ouro e o Deus da prata? Para que esse desespero com esse diagnóstico, sabe, esse diagnóstico de doença, se o Senhor, o seu Deus, Ele já levou sobre si as suas dores e as suas enfermidades, e que Ele é o Senhor que cura, Ele é o Senhor que sara, Ele é o Senhor que amaldiçoa toda sorte de doença e enfermidade. Moisés, ele cheio do Espírito, ele olha para aquela situação de um beco sem saída, o exército inimigo vindo, o povo desanimado, o povo murmurando, e ele ergue a sua voz e diz: não temas. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã. Não tenha medo, creia, acredite, tudo é possível ao que crê. Confia no Senhor, como diz o salmista: entrega
o teu caminho, isto é, entrega toda a tua vida, toda a tua história, entrega tudo ao Senhor, confia nele, porque Ele fará maravilhas através de você e por você. E o povo começa então nessa situação, mas o versículo que eu li, que é o verso de número 19, que Deus, conhecendo o coração do povo, a Bíblia diz que aquela coluna de fogo, aquela nuvem que guiava o povo de Israel, eles saem da frente e vêm para trás, fazendo com que o inimigo não toque nos seus filhos. A coluna de fogo permanecia clareando o caminho de Israel, e a nuvem era uma escuridão para os egípcios, para que eles não tivessem condições nenhuma de ver os filhos de Israel triunfando e prosseguindo em direção à terra prometida. Moisés, o que tu tens na mão? E Moisés declara: eu tenho uma vara, lança. Quando Moisés ergue suas mãos, o milagre acontece. Querido, o possível cabe a nós, mas o impossível só cabe ao Senhor. Se você fez todo o possível e não resolveu nada, chegou o momento de você confiar no Deus do impossível. No beco sem saída, muitas das vezes Deus permite que nós entramos. No beco sem saída somos perseguidos. No beco sem saída corremos o risco de murmurar contra o Senhor. No beco sem saída temos uma palavra de ânimo. No beco sem saída, meu irmão, aonde não tem porta, Deus abre porta para que você passe. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Fica com Deus, um forte abraço. Estamos juntos para a glória do Senhor.